Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. E como é de praxe neste programa, e vocês todos já sabem, sempre desfilam por esse estúdio, olha, desfilam, hoje uma mulher bonita, pessoas que se projetam na nossa sociedade. Autores, intelectuais em geral, artistas, profissionais, e hoje nós temos um programa duplo. No primeiro bloco teremos a nossa querida Aide Ostin Lima, uma grande poeta, vice-presidente, participa da diretoria de duas entidades culturais importantes em Santa Maria, que é a nossa Casa do Poeta, que completou recentemente, o ano passado, 15 anos de existência, e a nossa querida ASL, Academia Santa Maria de Letras, que completou entre 20 anos de ASL, de Associação Santa Maria de Letras, e mais 10 anos como academia, então ela tem uma entidade com 30 anos em Santa Maria. E a Aide, para nossa satisfação, além de ser uma excelente amiga, uma poeta de primeira grandeza, ela é vice-presidente nessas duas entidades, lá junto com a nossa querida Denise Reis, que é a presidente da Casa do Poeta, e ela vai se alternando. Na Casa do Poeta ela já foi presidente, já foi vice, já foi presidente, fundadora, né? E na nossa querida academia, tu está há quanto tempo na academia, Aide? Eu acho que uns 5 anos já. Exatamente. Foi 2014? Sim, 2014. 4, então ela é vice-presidente dessas 4 duas anos, entidades. E participa de outros sempre, eventos culturais, ela está sempre participando. Então teremos um papo saboroso com ela. Ela veio falar aqui para nós hoje, para o telespectador do Santa Maria Argumentos, sobre um projeto da nossa Casa do Poeta que chama-se Elas por Elas. Tá? Entre outras coisas. Então seja bem-vinda, Aide. É um prazer te receber no nosso estúdio, aqui no 5º andar da Cassisme. Seja bem-vinda. Já me sinto muito em casa. Tu é de casa? Várias vezes já estive aqui. Bom, boa noite aos telespectadores, né? E nós estamos muito felizes de estar aqui. Na verdade, o Elas por Elas não é um projeto da Casa do Poeta. Pessoas da casa fazem parte. Mas é um projeto de um grupo de mulheres que se reúnem e tem muitas pessoas que são da Casa do Poeta. Com o selo da Casa do Poeta. Com o selo da Casa do Poeta, porque a Casa do Poeta dá o aval, né, do trabalho. Então eu estou aqui a pedido da minha querida presidente, a Denise Reis, que é a mentora, é a organizadora, é a pessoa que trabalha muito, né? A Denise é aquela nossa abelha rainha, a formiguinha, né? Ela não para. Ela não para, né? Aquela formiguinha atômica, né? E ela hoje não pôde vir e me pediu para eu estar aqui para falar um pouquinho do Verdades Transitórias, que é o nosso quarto Elas por Elas, né? A gente já vai estar para o 4º volume. E cada ano se revezam algumas pessoas, algumas são permanentes desde o primeiro, né? E algumas pessoas entram e saem, mas a gente faz um trabalho. São só mulheres, né? Só mulheres. No ano passado que nós tivemos uma surpresa com a Alice Santiago, que na verdade era um menino, né? Era o Dr. Aded, que nós convidamos para ele escrever como se ele fosse mulher. E ele escreveu muito bem. Foi uma participação excelente. Foi uma participação excelente, foi uma grata surpresa que ele escreveu, né? Assim como uma mulher, Alice Santiago, foi o pseudônimo dele. E todo mundo ficou na expectativa. Quem é Alice Santiago, que ninguém conhecia essa pessoa. Mas foi muito interessante. E esse ano, elas, além do lançamento do livro, nós vamos ter um recital poético, porque nós queríamos fazer esse lançamento no Teatro 13 de Maio. E a direção do teatro nos abriu um espaço para fazer no palco. Então a gente convidou algumas pessoas para participar. Então a gente vai ter um recital poético com música com o Henrique Arboit, com a exposição da Simone Rosa, que é a artista plástica que está fazendo a capa do livro, por sinal muito bonita. Nossas capas, assim, cada ano elas são, né? Porque nós já tivemos a Deja Rosa, a Sandra Quinafos, que foi a primeira que fez o nosso livro, depois a Marília Chartuni, depois a Deja e agora a Simone Rosa. No ano passado foi, eu acho que a Marília, né? Não, no ano passado foi a Deja. A Deja. Foi a Deja. Então a gente tem assim só as melhores, artistas, as melhores artistas plásticas, né, entre tantas maravilhosas artistas plásticas que nós temos em Santa Maria. Também vamos ter dança do Espaço Andréa Pérez, que é o espaço onde eu faço a ginástica, né, todas as terças e quintas-feiras, e a Andréa tem um grupo de baile, né, de dança. Aliás, todo o trabalho da Andréa é com dança. Sim. Mesmo a ginástica que nós fazemos sempre é com música, sempre naquele embalo da dança, que é muito legal.
e também tem a intervenção do EMAET, intervenção teatral, e os cenários da Noedi Moda Sul, que vai fazer o cenário do palco. Então é um trabalho assim bem legal. Não sei como é que vai sair, né? Porque a parte poética é com gente que nunca pisou no palco, né? Não, mas com certeza. Que a gente vai dizer os poemas e vamos fazer leituras expressivas, enfim. Mas eu acho que vai sair bem legal. Então todo esse trabalho do Elas é sempre para o mês da mulher. Como o teatro nos ofereceu o palco... Questão de datas, questão de data, lá para o dia 12 de abril, é ainda em função da mulher, que se estende um pouquinho, mas a gente vai fazer uma homenagem às mulheres com a entrada franca, né? Dia 12 de abril, às 19 horas, no Teatro 13 de Maio. E vai ser muito legal, porque vai ser um espetáculo, vai ter música boa desse menino, do Henrique, que é um grande músico, né? Ele tem formado em... Não sei se ele é formado em Santa Maria, mas ele esteve já fora, já estudou lá fora e voltou, enfim. Não é aquele menino que se apresentou? Ele se apresentou uma vez junto com outro... Lá na Câmara, no evento? Não, foi na Câmara e também se apresentaram aqui na SUCV, lembra-se uma vez? Isso, na SUCV Eles também. fizeram um recital em homenagem ao Mário Quintana, que foi muito bonito. E a gente fica muito feliz porque são pessoas que gostam da música, né? E junta-se a parte do trabalho da poesia, principalmente, né, a literatura, e a poética se vale disso aí, porque todas essas expressões são expressões poéticas, né? A dança é uma expressão poética, exatamente. A música é uma expressão poética, tem poesia, né? O teatro é uma expressão poética, e até o cenário, tudo isso aí vai envolver, né? Tudo isso aí vai envolver aquilo que a gente persegue, que eu adoro, que é a poesia. A poesia salva a gente. Exatamente. A poesia salva. Nesse sentido, assim, eu tenho fé nisso aí, né? Que o trabalho, assim, é uma coisa... É um trabalho, né? A poesia também é um trabalho. Talvez seja mais... não seja tão pesado, mas ela às vezes ela é sofrida, mas ela é... Quando a gente coloca no papel, é o filhinho da gente que está ali, exatamente. né? Mais alguma coisa que eu... Não, então, para vocês verem a evolução desse trabalho em apenas a quarta edição... Quarta edição, já houve uma evolução. Sim, houve uma evolução, que a gente sempre faz alguma coisa, né? Mas dessa vez porque o teatro nos abre essa possibilidade, e a gente agradece muito desde já, né? Que é uma coisa assim, o Teatro 13 de Maio é uma referência, né? Não só para Santa Maria, para a região, para o Rio Grande do Sul, porque exatamente. É um teatro muito amado, muito trabalhado. Tem a mão da Ruth Pereiron, que veio nasceu no berço da dona Eva Soffer, né? A filha falecida dela. Recentemente. Falecida recentemente. A dona Eva foi a grande apoiadora, né? Reconhecida nacionalmente. E apoiadora também do Teatro 13 de Maio, sim. Né? Então nós estamos muito felizes nisso aí. E eu gostaria só de dizer o seguinte, desse grupo aí, nós somos esse ano 14 poetas. A ideia só para umas não são poetas, né? Por exemplo, sim. O telespectador não fique com dúvida. Nem todas as participantes desta obra, uma obra coletiva, sim. Não são da Casa do Poeta. Não são da Casa do Poeta, né? Agora, por exemplo, a delegada Débora Dias, ela tem participado e ela já se engajou na Casa do Poeta. Ela não é poeta, assim, não se diz poeta. Ela escreve textos, já escreveu algumas poesias e tal, mas ela escreve textos muito bons referente à mulher. Exato. Ela tem essa visão, assim, muito... Que era titular da Delegacia da Mulher. Ela tem essa visão muito importante da mulher, do progresso e das preocupações que se tem com a mulher. Exatamente. Da mulher, assim, que é vítima, né? Então, a gente tem um grande valor, né? Angelise Fagundes, que é uma poeta, sócia fundadora da Casa do Poeta. A Débora Dias, já me referi, a Denise Reis, nossa presidente, grande poeta. A Edinara Leão, que é uma doutora em literatura, sim, né? Sim. Uma poeta, nossa colega da casa, nossa colega da Academia Santa Maria de Letras, pessoa muito importante, faz um trabalho muito bom nas escolas, junto com seus alunos
A Fernanda, que é uma moça jovem, Santos, é uma menina recentemente formada, mas também gosta da poesia, já está, não faz parte da Casa do Poeta. A Idê, que vocês conhecem, a Mara Pitaluga, a nossa poeta do Lago, que é uma moça que surge na Casa do Poeta. Uma boa revelação. E hoje uma grande revelação. A Maria Margarete também, que trabalha também com música, né? Ela foi do coral. Do Barulho Bom, né? É do Barulho Bom, ela foi do coral da universidade. Isso. Ela tem também um excelente poeta. A Maria Regina Caetano, que além de poeta, ela é uma revisora, trabalha muito com revisão, é diretora de uma escola, por sinal, Prado Vepo. Prado Vepo, isso. Instituto Prado Vepo. A Maria Regina Coelho, que é nossa associada também, uma poeta também de escola. A Maria Rita Pi, que trabalha muito nessa vertente do movimento negro, principalmente da mulher negra, faz trabalho. Isso. Ela estava terminando o doutorado, agora é uma escritora, uma pesquisadora muito importante da cidade. A Onilce Nolpozobon, nossa poeta, também colega nossa, e já foi também da diretoria, da diretoria. A Selminha Feltrin, que é a dama da literatura infantil, né? Trabalha e é uma poeta também muito inteligente, uma pessoa assim, muito, eu acho ela muito bem-humorada para escrever, muito profunda, né? E livro infantil ela tem mais de 12, né? E agora no ano passado ela esteve na França, o seu último livro foi traduzido para a língua francesa. E a Taninha Lopes, nossa colega lá na academia, que tem muita ligação, embora não seja sócia da Casa do Poeta, tem muita ligação com a casa, sempre desde o início da nossa... Tu tá com um time de estrelas. A gente só tem gente boa, né? Muito bom. São todas estrelas. Mas isso é uma bênção, vamos dizer, para a cultura de Santa Maria, reunir mulheres escritoras com esse potencial, né? E pessoas que eu falei aqui que não são conhecidas. Exatamente. E que fazem um trabalho, por exemplo, a Maria Regina Caetano Soares, ela faz um trabalho assim minucioso de revisão, de correção. O meu livro, aquele que foi premiado no Instituto Estadual do Livro, foi ela que fez a apresentação, foi ela que fez a correção. Do livro, o Equilíbrio de Açucenas, 2013, né, que foi premiado. Ela que fez toda. Ela fez a revisão para mim, depois ela fez a apresentação. Então a gente tem assim, quando passa pelas mãos dessas pessoas, estou falando nas mulheres, não vou me referir a nenhum homem, porque quando passa nas mãos dessas pessoas, a gente sabe que as coisas estão correndo, né? Porque o escritor precisa do apoio daqueles que revisam, tal. Então, às vezes essas pessoas ficam nos bastidores e elas que às vezes sustentam todo o edifício, né? Que a Selminha também é revisora. A Selminha também é uma grande revisora, exatamente, né? E escritora das melhores. Esse livro e a nossa apresentadora nada mais é do que a dona Letícia Ferreira, que é da Academia Santa Maria de Letra. Tem o prefácio da Letícia Dornelles também, que é uma moça do Rio de Janeiro, que é amiga da casa, que veio fazer uma apresentação de livro aqui uma vez numa feira e se enturmou com a Denise e tal, e ela acabou escrevendo um pequeno prefácio. E assim nós temos um livro muito bonito. A capa da Simone está lindíssima. Como as outras também, cada uma obra. E no dia da nossa apresentação também vai ter exposição de obras da Simone Rosa. Também. Vai ter exposição da obra da Simone, né? Então o evento vai ter música? Tem música, artes plásticas, dança, exposição, intervenção, teatro e cenário bem bonito. Realmente um evento que o cenário vai ser uma surpresa, mas vai envolver coisas que a mulher gosta muito, moda. Então não fala muito se é surpresa. Surpresa. Vocês têm que pegar, vamos repetir para que o telespectador fixe essa data, 12 de abril. 12 de abril, às 19 horas no Teatro 13 de maio. Entrada franca. Então não tem desculpa. Não tem
Que as pessoas às vezes Santa Maria não tem nada ou é muito Santa caro. Santa Maria tem muitos espetáculos no Teatro 13 de Maio que são franca. Exatamente. De entrada franca, muitos, principalmente para as crianças. Tem, bastante. Então, às vezes a gente vai no teatro porque vem um artista que é conhecido na televisão, tudo, vamos ver o teatro do tal Mas artista. Não é só... Quer ver o artista. Às vezes que é normal, né? É normal. Mas é aquela curiosidade de ver o cara que está na televisão. Claro, em geral são bons espetáculos, exato, com certeza. Mas também tem muita coisa da cidade que é muito legal. E nós temos a obrigação de divulgar esse trabalho social, vamos dizer assim, que pode levar o seu filho, né, quando tem os eventos para... É um evento grande. E o mais importante... Censura livre, né? Exatamente, o mais importante. E ali tu está plantando na cabecinha das crianças o gosto pela literatura, o gosto pela cultura, pelo teatro. Isso é muito importante. É aquilo que a gente faz durante o ano, que a Casa do Poeta faz, que a Academia também faz, primeiro na distribuição de livros, né? Depois na visita às escolas, no trabalho de cada um, cada autor tem a sua característica, né? O Auri, por exemplo, vai nas escolas e ensina a escrever. Lá no fim do ano brota aquele livro bonito com toda a gurizada, né? Outros vão contar história, cada um faz, outro vai fazer, cada um com a sua característica vai fazer teatrinho, vão fazer entrevista. A gente faz alguma oficina, né? No ano passado, no início desse ano, agora em janeiro, como o pessoal ficou em greve, e eles entraram em janeiro com trabalho, lá no colégio do Instituto Prado Vê, porque é uma escola de 2º grau, eu fiz uma oficina. E eu, assim, na princípio, assim, eu digo, mas eu vou fazer, a Edinara Aide faz uma oficina, e fiz uma oficina, ficou muito legal, e os gurizas, muito bem trabalhados, né, fizeram os poemas bem legal, bem bonito. Né? Então isso, eu acho que dessas duas entidades que nós mencionamos aqui, a nossa querida Casa do Poeta e a nossa academia, é um dos trabalhos mais importantes, fora todo o trabalho que as duas fazem, cada uma na sua área da literatura, fazem pela literatura de Santa Maria e se projetam, é esse trabalho nas escolas. Isso é fantástico. Isso é fantástico, E também na academia a gente tem os saraus, né? Que a gente... Que vão voltar agora, né? Que vão voltar, claro. A partir de agora de abril já temos um sarau. Isso aí é muito importante porque se fala nos autores locais. Autores, né, locais, ou não, né? Porque são os patronos, às vezes não são daqui, mas em grande número tem uma ligação com Santa Maria, né? E daí tem um estudo. E tem um estudo e fica legal, as pessoas gostam, isso aí é muito importante. Também participação gratuita. Gratuita. Né? Assim como agora na Feira do Livro, o livro da Academia, que é o Prosa e Verso, né? Que é um livro muito bem trabalhado, muito bom, que é gratuitamente. Mas isso a população já, porque a gente se vê, como o ano passado, filas de pessoas para pegar essas obras. Com certeza. E também acho que é distribuído o lançamento do infantil, né? Sim, aí distribui também o livro infantil, que também é isso aí. Então é dentro dessa linha aí. Meus parabéns, Aide. A gente só tem a elogiar esse trabalho que todos vocês fazem, porque você sabe melhor que eu, que não é fácil lançar um livro hoje em dia. Não é fácil. Por causa dos custos que a gente tem que falar, é a realidade. Por a gente mais dá, né, os livros. Exatamente. Né, e a gente vende alguns na Feira do Livro, né, no dia do lançamento. Os amigos são muito generosos, vão lá, nos compram, né, e depois é aquela luta para vender. Mas até o telespectador pode estranhar, mas para os autores, às vezes não importa. Claro que seria bom que tivesse venda para subsidiar os custos da impressão, que tudo envolve o lançamento do livro. A gente quer que circule a tua ideia. Circule, né? E que as pessoas digam assim, eu adorei aquilo, tu gostou, o que tu gostou? Esse é o maior pagamento, né, Ide? Ou alguém te vê na rua, olha, gostei muito daquele livro tal. Como a gente vê, né? Ou uma pessoa manda um e-mail ou até uma carta de uma outra cidade, eu recebi um livro da ID, eu gostei muito, né? Então isso é muito agora importante. sabe que no Facebook veio umas recordações, né? E veio uma recordação lá de 2 anos atrás de um poeta nosso amigo lá de São Paulo, o Marciano Vasques, que esteve aqui numa das feiras, era muito amigo da Mara. E aí ele coloca assim, Sábado Perfeito, li o livro Equilíbrios das Sucenas da ID, adorei esse poema, né? Aí eu li, fui correndo lá no livro para me recordar, eu digo, qual é o poema que ele gostou? Acaba esquecendo, né? O Marciano já foi pro andar de cima, riquinho, né? Lindo, escritor maravilhoso, poeta, escrevia para as crianças também, fazia um trabalho espetacular.
lugar. E aquilo é uma coisa tão gostosa, né? Da gente saber que tem pessoas que leem o poema da gente e eles dizem assim, sábado perfeito, não preciso de mais nada. Então é o melhor pagamento, né? É o melhor, então, não quero mais nada que saber que alguém em algum lugar, né, no caso um poeta lendo a minha poesia. E é um reconhecimento, um estímulo, né, para fazer novas obras. Exatamente. E de uma forma assim como esse aqui é um livro compartilhado, é bem mais barato também, para que essas pessoas que talvez alguns não teriam condições de fazer um livro solo. Exatamente. Né? E um livro assim compartilhado sai mais barato e tem toda essa repercussão, né? Que tem uma casa do poeta levando o selo da casa do poeta, levanta o talento dessas pessoas, né? Deixa mais à mostra esse talento. O mundo precisa de muito carinho. Exatamente. O mundo está carente de carinho. A cidade está carente de carinho. Viu, Miguel? Miguel, nosso assistente. A nossa cidade está carente de carinho. E o carinho a gente começa com a gente, né? Um sorriso, uma cortesia, né? Uma dica de leitura, porque a leitura tem esse lado assim, até às vezes as leituras mais pesadas, a gente tira uma lição. Né? Porque às vezes as pessoas, a gente vendo assim nas redes sociais, as pessoas são muito agressivas e grosseiras, entende? Nós temos que ter mais... Claro, a gente não está feliz com as coisas que acontecem, tem coisas que não são muito boas, né? Mas não é só isso. Então, se nós vamos nos contaminar com essa coisa tóxica, que agora eu estou usando muito, tem até mãe tóxica, né? Na novela tem uma mãe tóxica. Né, pessoas que são más, assim... Então tem a mãe tóxica, ou tem que desintoxicar esse pessoal com boa leitura. E que ficam dizendo, ai, por favor, botem uma frase, inventem alguma coisa. Não tem importância que seja meio cafoninha, não, põe essa mesmo, é a minha frase. Né? Dá uma freada dá uma freada nessa coisa, vamos, né? Vamos, a poesia é tudo de bom, gente. Aí daí tu vê, televisão é tempo, eu vou ter que dar uma freada, nossa. Não, tu vai ter que dar uma freada, senão... Viu, a Aide estava dizendo aqui que ela no início, nos bastidores, conversando com o seu Miguel, que é um escritor que está aqui nos acompanhando, nosso colega da Casa do Poeta, ela dizia, eu sou muito tímida, ela se eu deixar aqui, ela fica 2 horas falando. Eu não falei nada disso, que eu não sou tímida. Então a Aide, quem a não conhecia, está conhecendo hoje, passou aí na sala, a Aide é essa simpatia. E além de ser essa pessoa simpática, é uma excelente amiga e uma ótima poeta. Então vocês todos estão convidados, prestigiem esse lançamento da nossa querida Casa do Poeta. Vai ser um evento certamente muito interessante. E não é porque é uma homenagem para as mulheres, só vão as mulheres. Vá, pega a sua esposa, sua namorada, a sua noiva, a sua filha. Né? O pessoal quer saber o que essas mulheres estão fazendo. O que essas mulheres estão pensando. O que mais tem é homem curioso. Claro. A ideia, então, em nome da TV Santa Maria, do nosso programa, eu agradeço imensamente a tua presença. Certamente tu abrilhantou esse programa. Muito obrigada. Então, agradeço muito o convite e pode me convidar sempre aqui, só que me convide com um pouquinho mais de antecedência. Não, tu tem que estar sempre preparada. Muito obrigado pelo papo. Tá, ok. Já voltamos. Um pequeno intervalo, nós já voltamos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Sejam bem-vindos ao segundo bloco do Santa Maria Argumentos. Como eu falei no início, hoje tivemos o primeiro bloco com uma dama da poesia santamariense, a Dona Aide, e no segundo bloco, para completar esse dia de gravações do nosso programa, vem outra figura importante com o nome de imperador, como diziam, Caio César Gomes, um psicólogo renomado em nossa cidade e região,
foi professor da UFSM por muito tempo, e ele não quer que fale porque ele é um guri bem apessoado, um guri bem apresentado, mas ele tem quase 40 anos de experiência em psicologia. Então ele vem nos trazer hoje uma dica importante, orientações sobre a importância da psicologia, da sua profissão, que ele ama, que ele escolheu, né, a seguir esse caminho e faz muito bem. Ele, para falar hoje que é muito importante que as pessoas, hoje, uma série de coisas da estabilidade política, econômica, as pessoas estão muito tensas, né, Caio? Isso. Então, Caio, seja bem-vindo. Agora vocês vão conhecer o Caio. Olha que menino, ó, com o jeito de imperador, né? Obrigado pelas palavras, Bernardo. Assim, e agradecer também a oportunidade de estar aqui, não é? A convite do senhor Miguel Silva. Isso. E a tua aceitação desse processo todo de estarmos conversando. Realmente, sabe, Bernardo, assim, a psicologia, ela cumpre um papel, né? E cada vez mais importante, né, cara? Cada vez ela entende mais o ser humano como um produto da sociedade. Certo. Não é? Claro que as diversas teorias que existem dentro do campo da psicologia explicam o comportamento humano das mais diversas formas também. Certo. Né? Aqueles que são motivados pelos processos internos, aqueles que são iniciados pelos fatores externos, enfim, existe uma diversidade de compreensões. Os ramos da psicologia, né? É. Mas hoje, né, já que tu puxasse assunto assim, contextualizar a psicologia nos dias de hoje, não é? A gente observa muito a ansiedade presente nas pessoas. E eu acho que é um dos maiores males, né? A ansiedade. Ansiedade. Décadas atrás, era a depressão. A depressão, hoje não é que não existe a depressão. A depressão predominava grande parte. Hoje não é uma surpresa. Não é que não seja, não, existe mas ainda. Não é naquele nível. Isso, hoje a ansiedade predomina. E a ansiedade gera o quê? Transtorno do pânico. Transtorno do pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade de separação, isolamento, evitação, né, da vida social, todo aquele retraimento da pessoa que acaba ficando em casa e dizendo, não, mas a minha casa é mais confortável, então eu fico em casa. Tu está te escondendo, né? Está te escondendo, a pessoa está se retraindo. E eu acho que é o mais grave, Caio, que a pessoa, às vezes, ou familiares não percebem a gravidade disso, né? Como é que eu vou te dizer? Os familiares, eles também fazem parte desse contexto. Percebam assim, sem dúvida, que nós vivemos hoje numa sociedade do medo. Exatamente. Né? A Coreia, infelizmente, mostra seus mísseis. O Trump, lá por sua vez, ameaça os antimísseis. O Lula do Maduro. O Putin, né? Ele Putin, diz que agora inventou uma arma que não tem como controlar, é destrutiva. Né? O Estado, que deveria dar sustentabilidade à sociedade, às pessoas, no sentido de qualidade de vida, de bem-estar social, de empregos razoáveis, distribuição de renda dentro do que é possível. O lazer, que é muito importante. O lazer, alimentação. Exatamente. Né? Tudo isso passa a quase que inexistir em papel do Estado. Né? O que a gente tem como meta quando as pessoas estudam, se formam, querem se desenvolver? Na grande maioria, né? Elas querem ter um emprego. Sim. Hoje nós temos 12 milhões de desempregados rondando o empregado. E onde é que fica a dignidade dessa gente, né? Sim, mas é a dignidade do empregado. Porque o empregado está sempre ameaçado. Quer dizer, se eu deixar de fazer algo, tem logo um aqui que vai me substituir. Tem uma fila querendo o teu lugar, Então, e ganhando, muitas vezes, ganhando menos. Ganhando menos, porque tem muita demanda, então ganhando menos. Então a instabilidade, a insegurança faz parte do cotidiano das pessoas. Uma forma é a possibilidade do desemprego, a insegurança da empregabilidade. A outra forma é a criminalidade em si, não é? Que tá hoje, Santa Maria, aqui nós já tivemos exemplos terríveis. Todo, né? Então, tudo isso gera ansiedade, tensão, medos, inseguranças, que a família que olha para aquele sujeito que está retraído em casa, também está sofrendo por isso. Exatamente. A mãe de um adolescente, ela não sabe muito se ele está retraído, se ela deve promover que ele saia mais e se colocar em risco na sociedade. Que daí vem todo aqueles pavores, né? Aqueles medos,
Até ela prefere que ele fique ali. Exato. Mas isso vai inibindo o desenvolvimento adequado da personalidade da pessoa. Exatamente. Que futuramente terá comprometimentos na sua vida social, na sua vida profissional, enfim. Então a psicologia começa a olhar para isso, não é? E a psicologia começa a olhar para esse cidadão não só mais como uma vítima do Édipo ou uma vítima de condicionamentos inadequados que teve na infância, claro, sem desconsiderar esses aspectos. Sim. Que esses aspectos são de fundamentação teórica de grande importância. Claro. Mas o cotidiano do dia a dia, hoje, não é? Até redundante, não é? Faz com que o psicólogo olhe para o sujeito e diga assim: venha para a vida, vamos conversar, vamos ver o que se passa com você, quais são as suas dificuldades, não é? A sociedade, também, a gente tem que estar sempre olhando um pouquinho para trás, não é? Ela também se desenvolvia num ritmo mais ou menos processável. Exatamente, tu tocou no... E hoje a gente vive... uma velocidade assustadora. Uma velocidade assustadora de tudo. Então isso tudo gera esse pânico, né? Essa coisa. Essa ansiedade constante. Quer dizer, se eu estou trabalhando, eu tenho que me atualizar constantemente. Exatamente. Se eu estou estudando, eu tenho que saber aquilo que é dado em contexto de sala de aula, mas também tenho que saber mais do que é dado em contexto de sala de aula. Porque o professor também ocupa um lugar mais de orientador do que de conhecedor. Porque Caio, tu tocou num fato muito importante. A gente vê numa geração anterior, no meu pai, nossos pais, ele era uma vida mais... Trabalhavam bastante, o meu pai, no caso, vou te dizer a experiência pessoal, trabalhava muito, mas era previsível, como tu disse. Ele tinha o seu lazer, que hoje nós não temos. Qual era o lazer dos nossos pais? Exato. Um bom amigo. Um bom amigo. Tinham amigos dele para conversar. Exatamente. O ir pescar, o meu pai ia para a chácara, bebia o vinhozinho dele. É ou não é? São coisas que tu precisa como ser humano, para dar uma relaxada. E hoje tu não relaxa. Hoje, exatamente. Né? Se tu vai sair, vou beber lá, o Caio me convidou a jantar na tua casa, eu já vou tenso, por mais que seja agradabilíssima a nossa noite, vamos beber um vinho e conversar, mas até eu chegar lá, eu fico preocupado se vão roubar meu carro. É ou não é? Isso é... Com a multa que tu vai receber. Exatamente. Se der... Se tiver bebido, que eu concordo, acho que a gente não deve beber para dirigir. Mas entendeu? Então é muito complicado isso, que tu deixa de exercer até essa sociabilidade com teus amigos, familiares, porque tu fica assim, eu não vou, se eu vou sair lá no Caio depois das 10 da noite, ali tem uma rua escura ali perto, eu vou mas deixar... por outro lado... Então assim, isso é bom nós... Por outro lado, surge o que ainda é muito questionável, e porque nós estamos passando por um processo de transição, não é? Que é a amizade virtual. Tu sabe que eu tenho muita receptividade a esse processo, porque o ser humano ele vai acabar, querendo ou não, enclausurado nas suas casas, nas suas residências. E cada vez mais. A vida social na rua está mais poluída, o ar, a criminalidade, a insegurança, várias coisas. O comércio hoje, você compra em casa. Sim. Você faz o que você quiser, você traz a sua casa hoje dentro de casa. Então, o relacionamento virtual, que eu acho que ainda é muito precoce, né, fazer uma afirmação derradeira, mas me parece que a tendência vai ser isso. E novos tipos de vínculos vão surgir. A gente não pode esquecer que nesse processo de mutação social, nós, seres humanos, estamos constantemente em mudança. Sim. Aquele ser humano que eu sempre me refiro há 10, 20 anos atrás, ele está deixando de existir. Aquela concepção de convívio social, aquela concepção de como é que nós aprendemos, de como é que nós fazemos, de como é que nós trabalhamos, está tudo mudado. Esse dia eu estava lendo uma reportagem e tanto o esposo como a esposa trabalhavam em casa. Um era produtor de design, outro não me lembro qual era a função, e com os filhos na volta. Não é uma casa bonita, bem instalada, espaçosa, mas trabalhava em casa. Mas cada vez mais ficando, né, se isolando dentro de casa. Então hoje é questionável, né? E por isso eu digo, reforço, é precoce afirmar, mas a sociabilidade humana, ela também está se virtualizando. Ela também se torna muito mais em nível de contato eletrônico, não é, etc., do que o aperto de mão, aquilo que tu falavas de conversar com o colega, com o companheiro, tomar um vinho, né? As próprias reuniões de churrasco, não é? Elas estão gradualmente diminuindo.
Exatamente. E é uma coisa gostosíssima, na nossa geração principalmente, é uma coisa gostosa. Encontrar os amigos, né? Aquela festa, aquela conversa, todo mundo falando, todo mundo contando. Isso não vai deixar de existir, mas vai diminuir muito, no meu entendimento. Não é esse entendimento que são discussões que estão havendo. Sim, sim. Mas eu concordo contigo, a gente também percebe isso, que a gente sempre transita muito nessa área aí da literatura, então a gente tem muitos eventos e a gente nota até o interesse pela leitura, com essa informalidade, essa rapidez, se tornou também cada vez mais o pessoal está lendo menos. Tu sabe que eu também questiono, Renato. Tu quer ver, ó, eles estão lendo menos na forma que nós lemos. Não, mas isso, claro, eu falei no livro tradicional. Agora você vê assim, ó, eles estão toda hora aqui no celular. Toda hora. Né? É Facebook, é revistas, é artigos, um monte de coisas que eles têm acesso. Não é? Eu vejo pela minha filha mais nova, muito mais, que tem 24 anos, não é? E que eu digo, filha, quem sabe vamos dar uma lida, volta e meia, não é? E ela é muito competente. Se formou em medicina agora no meio do ano passado, não é? Só para mostrar assim que não é uma pessoa que não lê, uma pessoa que estuda, não é? E ela diz, mas eu leio, não é? Mas na forma eletrônica. Na forma eletrônica. Aí ela está deitadinha, com os olhos virados e está lendo, né? Sobre as coisas que se passam na profissão dela, se atualizando. Então também a forma de ter acesso ao conhecimento mudou. Para nós mais vividos, vamos dizer assim, vividos, a gente estranha muito. Estranho. Né? Como é gostoso pegar um livro, pegar um jornal, né, e folhear e degustar. Os próprios jornais diminuíram barbaramente suas circulações, uns desapareceram. Né? Revistas hoje, por exemplo, tem muitas que eu prefiro online do que ela encartada, porque ali é um desperdício de papel, esgotamento da natureza, não é? Então, são muitas que você vai direto no site, abre ali os jornais, muitos de São Paulo, Rio, nem chegariam em tempo da gente ler. Exatamente. Né? Então você acessa e lê as notícias de manhã cedo, na hora que você quiser. Então, o que a gente pode tirar de lição disso em parte, não é? A gente não pode deixar de se atualizar. Sem dúvida. A gente tem que estar sempre correndo em busca de como é que as pessoas estão fazendo e como é que as inovações estão propondo para que a gente se adira, né? a esse processo e aprenda e comece a utilizar. Como é difícil mexer num processo, num software, por exemplo, não é? Quando você começa a mexer, aí aprender. Daqui a pouco você lida com aquilo ali automaticamente como se fosse algo que você conhece há muito tempo. Então, essa disponibilidade, esse desprendimento de uma bagagem passada, nunca negar, não é negar isso, mas se desprender e saber escolher aquilo que nos serve ainda e aquilo que mais nos atrapalha, é fundamental para que a gente siga esse fluxo do desenvolvimento, né? Eu sempre costumo dizer assim, ó, que a minha maior preocupação, não sei se vou me fazer entendido, é quando os meus pensamentos começarem a se tornar preconceitos. Quer dizer que eu não me atualizei. Exatamente. Né? Quando meus pensamentos começam a me atrapalhar... Se tu trabalha com preconceito, tu te fecha, né? E nega, e é complicado. Mas o que é um preconceito, né? Grosso modo. É um pensamento desatualizado. Exatamente. Não é? Então, se os meus pensamentos se tornam preconceitos, eu tenho que começar a abrir o olho porque alguma coisa está acontecendo comigo. É verdade. Então, essa disponibilidade em aprender, essa disponibilidade em não se envergonhar de se tornar diferente todo dia, não pela diferença, porque o conhecimento nos diferencia, nos modifica e faz com que a gente avance. Esse é o momento, né? Que a gente está sempre aberto para essa mudança. Não? Ao aprendizado, né? Ao aprendizado. Isso aí é muito bom. Mas, contudo, tu fez uma excelente explanação da realidade, né? E tu citou o exemplo da tua filha, que estuda bem, estuda muito, até que se formou com 24 anos, né? Em medicina. Mas tu não acha que tem uma parcela da população que as redes sociais, como vem com muita rapidez, se tornam muito superficiais? Acho porque... Acho que tem que ter esse equilíbrio, porque nós temos a deseducação para a inovação. Nós aprendemos a consumir a inovação e não a fazer uso adequado da inovação. Então nós temos uma parcela da população que realmente usa só a superficialidade, não é? Mas acredito que aos poucos isso vai sendo transformado. Ótimo. Não é?
Nós temos que entender também que a nossa época, não é? Ela é muito diferente. Por exemplo, no Brasil nem tanto, mas muito agora com a Venezuela, o processo da Venezuela, os migrantes que vêm conviver conosco, né? Nós também estamos rumando para uma época onde os estranhos ou são nossos ameaçadores, nossas ameaças, ou nós temos que começar a entender que nós temos que chamá-los para que eles também façam parte da nossa vida social. Sim. E do trabalho. Por quê? Porque de onde eles estão vindo, a realidade é pior. A realidade é ameaçadora. Exatamente. E a gente costuma confundir, por exemplo, os sírios, não é? Como se fossem terroristas. Não, eles não são terroristas. Eles sofrem a mesma ameaça do terrorismo que vivem lá nos seus países. Exatamente. E fogem para os outros. Foge. Só que a manchete, não é? Vende, da mídia em geral, esses são as nossas ameaças. Não, esses são pessoas desesperadas, medrosas, que nos ameaçam e que nos amedrontam também por falta do nosso conhecimento. Exatamente. Então, como lidar com essa transformação social que vem acontecendo? Nas nossas ruas nós temos muitos migrantes. É só a gente olhar. Não é? E como que a gente olha para eles? Como que a gente está se preparando para receber estas pessoas para o nosso convívio? Geralmente, como tu diz, já com medo, com preconceito, aí tu não te abre, daí se torna mais difícil a adaptação deles e a nossa aceitação. Isso. Né? Então a psicologia, Belinazzi, ela faz essa leitura hoje em dia, não é? Aquele sujeito que entra no teu consultório, que acaba se tornando o consultório uma caixa de ressonância para alguns que têm acesso a esse tipo de tratamento, não é? Embora a psicologia hoje esteja no SUS e em várias instituições, não é? De forma gratuita e acessível também, não é? Acaba sendo uma caixa de ressonância, onde a gente percebe as transformações daquelas pessoas, não é? Causada por todo um contexto social, econômico e político que vivemos hoje. O ser humano não é algo individualizado, algo que uma plantinha que nasceu no meio do mato sem influência nenhuma. Exatamente. Não, é o constantemente estar em troca, estar em desenvolvimento. Entendo muito, tu falou um negócio interessante, que é uma caixa de ressonância da sociedade. Que tu pega lá, então vai lá e teus pacientes devem ser de diversas idades. Né? Então isso mais real ainda é essa tua análise do cenário atual. Né? Porque daí tu pega, tem o jovem, o meia-idade, uma pessoa já de mais idade. E aí tu consegue constatar, não é? Aqueles que são jovens, como se diz, de espírito. Não é? Que tem pessoas com uma certa idade que tu pensa que não vai avançar por ter uma certa idade. Positivamente. Claro, nos surpreende. Tem um estigma de que quanto mais velhas as pessoas, menos aproveitamento psicoterapêutico tem. Bom, artistas famosos, não é? O próprio Freud produziu muito mais depois dos seus 60, 70 anos. Não é? Então, quer dizer, as pessoas precisam de uma oportunidade de reciclar aquilo que eles carregam como paradigmas que estão ultrapassados. E aí se libertam e vêm para a vida de novo, né? Rejuvenescem, surge o brilho nos olhos, do sorriso, a vontade de viver, a vontade de conversar, a vontade de participar socialmente. E tu como profissional, Caio, aí tu te sente, claro, tu te sente valorizado e eu acho que recompensado profissionalmente com a recuperação de qualquer idade. Mas eu acho que como esse exemplo que tu citaste de uma pessoa de mais idade, eu acho que é mais prazeroso para ti, né? Uma pessoa na realidade, que todos, né? Não, é evidente. Todos, assim, né? Porque tu vês assim, ó, que às vezes tem adolescentes presos dentro de si, né? Aquela questão de angústia, de fobias e tudo mais, não é? Que você faz uma projeção rápida mental, assim, o que esse sujeito vai ser? Se ele ficar assim, ele não vai ser nada. Não vai contribuir para a nossa sociedade. Não é? Porque tá certo, então, que o outro bem e o mal já contribuiu. Então dá uma felicidade. Tá certo. A pessoa mais velha, você vê que ela volta à vida. Qual um dos piores estigmas sociais que nós temos? É a aposentadoria. O aposentado, ainda na mentalidade das pessoas, é alguém que não faz nada. Né? Não vê como um reconhecimento pelo tudo que ele fez. A política pública, ela vende essa ideia de peso. Olha a nossa previdência. Agora pararam de falar por causa das campanhas que vão começar. Mas incomodaram muito com isso. Que o aposentado é uma carga pesada. Não, o aposentado tem vida, tem história e tem muito para fazer. Mas
o estigma social não, sabe? Quando eu me aposentei da universidade, eu comecei a ver isso, sabe, de uma certa forma. Também assim, te mexeu contigo. Porque eu vim para a vida, né? Claro. Eu sempre tive essa ideia de que tu cumpriu a tua parte, depois tu vem para a tua vida fazer o resto que tu tem que fazer, não é? Mas as pessoas me olhavam assim, e aí, te aposentou, meu amigo? Me aposentei, mas estou trabalhando, estou seguindo a vida. Aí eu brinco muito com o pessoal da universidade, digo assim, olha, a gente tem saudades dos colegas, obviamente, né? Uma vida lá dentro, e digo, vocês hoje têm um problema. Eles dizem, Paulo, vocês vivem na ilha, eu vivo no continente. Exatamente. Então eu estou levando a vida, e vocês estão lá, presinhos na ilha de vocês. E é tão importante, né, porque a aposentadoria possibilita para a maioria das pessoas, embora toda essa questão econômica e tal, mas aqueles que têm a felicidade de se aposentar um pouco melhor, é que possam realizar, né, aquilo que às vezes tu deixou abafado, né? No teu caso não, por exemplo, tu foi da área de psicologia na universidade, se aposentou e continua aqui fora. E tem muitos que até trocam de profissão, né? Voltam a estudar, ou se dedicam a hobbies, né? É maravilhoso ver isso. Exato, eu acho também, eu acho recompensador ver pessoas que se tornam bem mais ativas até, não é? Isso. E o importante é a atualização. Por exemplo, assim, dentro da minha área, agora eu tenho um congresso que eu quero ir em abril, em Córdoba, sobre trabalho e subjetividade. Tem um outro da Sociedade de Psicologia Brasileira, vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, que é sobre a própria discussão da psicologia. E no final do ano, em novembro, tem outro que é a Psicologia, Ciência e Profissão, que eu também já estou elaborando um artigo para levar a minha contribuição para lá. Não é? Então, esse envolvimento, enquanto sujeito, enquanto profissional envolvido com os processos que lhe diz respeito, faz com que você viva mais. Exatamente. E que você pouco envelheça. É verdade. Eu costumo pensar que as pessoas morrem quando elas deixam de se envolver, quando elas deixam de dar importância para aquilo que elas podem fazer. Exatamente. Eu tenho uma tia com 105 anos. E ela sempre foi um modelo, assim, para mim, no sentido do jeitinho dela, ela fazia as coisas, não é? E sempre dava a sua volta na quadra. Daí, né? De um tempo para cá, ela sofreu um abalo, que sempre acontece, não é? Uma questão de um filho e tal. E ela minguou muito. E está se entregando. Mas, mais uma vez, a gente pode ver no olhar dela, não é? Que ela se entregou por um acometimento, sabe? Que foi demais para ela. Senão, eu acho que ela iria a 110. Eu costumava dizer que ela iria. Não, e 105 anos... Então, isso me parece, assim, comprovar um pouco a tese, não é? De que você só morre quando você deixa de dar importância àquilo que você faz. De estar envolvido com alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que você está... Porque ela estava velha cronologicamente, né? Sim. Mas na cabeça ativa. E a gente vê quantos... Eu fui num determinado evento e tinha um senhor com 91 anos tomando a cervejinha e foi dirigindo seu próprio carro. Perfeito. Sabe? E dando uma lição, e a gente bem mais novo, às vezes, as pessoas em geral, tu te queixa de uma dor de cabeça, alguma coisa. Então, acho que isso alimenta muito esses exemplos, como tu citou da tua tia, um exemplo maravilhoso. Exato. Que isso, olha o que ela puxa para ti, para todos os familiares, para os seus vizinhos, essa experiência. E tempo atrás eu vi uma reportagem também numa revista de recirculação nacional, um senhor de 103 anos. Te lembra daquela propaganda com o Maná do Bando Dá? Sim. Ele era proprietário desse processo, dessa empresa aí. Da Maná que ele se desfez com o tempo, está com 103 anos, mas ele tem o seu computador, tem as suas redes, não é? E administra o que ele chama da sua pequena propriedade rural. Seus gados, sua plantaçãozinha, de dentro do seu escritório, através do computador, com 103 anos. Tu imagina? Totalmente conectado, vivendo o momento de hoje, dentro daquilo que ele alcança, não é? Mas vivo, com um olhar, como eu digo, agudo, brilhoso, não é? Fazendo as coisas que tem que fazer. Não pode perder o brilho no olhar. Não pode perder o brilho no olhar. Exatamente. Não pode perder o brilho. Mas tu vê, Caio, que o papo foi tão gostoso que infelizmente o programa terminou. Puxa, eu achei que eu não ia ter. Mas deixa. Agora, realmente, o papo foi maravilhoso e eu acho que muito importante para levar não vamos dizer assim, uma palavra de esperança, não, uma palavra de uma análise da realidade, né, que tu levou para o nosso telespectador.
Então eu te convido agora, em breve está à tua disposição o nosso programa. O nosso programa é para isso mesmo, para trazer pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, para levar essas mensagens positivas e de exemplo, de trabalho, que acho que a gente precisa muito disso, né? Exemplos positivos, para levar para o nosso telespectador. Então eu agradeço muito a tua presença. Tu quer deixar uma mensagem final para o nosso telespectador? Eu agradeço a presença aqui, não é? Agradeço mais uma vez ao Miguel Silva, não é? E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é esta de que você se desfaça daquilo que está lhe atrapalhando enquanto concepção de sujeito, que você consiga se permitir dia a dia encontrar novos motivos para levar a sua vida com saúde, alegria e produção para a sociedade sempre. Muito bom, cara. Viu? Se comportou como um imperador, como foi dito no início. Meus parabéns. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem, se Deus quiser.